Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versos 11 a 15. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai bendito, foi do Teu agrado, ó Pai, se revelar a nós por meio da Tua palavra, e também foi do Teu agrado que nossa salvação dependesse do correto entendimento da Tua doutrina. Por essa razão, Senhor, nós pedimos humildemente que Tu fales ao nosso coração nesta noite e que sejamos transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Crianças, quero começar mais uma vez falando com vocês. Como vocês procuram demonstrar amor aos pais de vocês? Ou afeto, ou talvez gratidão a eles? Como é que vocês se relacionam com os seus pais? Será que vocês demonstram carinho a eles apenas quando vocês querem ganhar alguma coisa? Ou vocês demonstram amor pelos seus pais por causa de tudo que eles fazem na vida de vocês? Nós precisamos pensar em coisas assim, porque a nossa relação com Deus também depende do nosso entendimento correto sobre como Ele age na nossa vida. Nós vimos um pouco disso nesta manhã, na nossa escola bíblica dominical, e nós vimos que a nossa obediência a Deus, assim como a obediência dos filhos aos seus pais, não deve depender do nosso desejo de agradá-los para conseguir alguma coisa. Pelo contrário, nós devemos obedecer e viver para o Senhor por causa daquilo que Ele fez em nossa vida. Nós devemos entender a motivação que nos leva a obedecer ao nosso Deus e vivermos uma vida de piedade ao Senhor. Isso é importante porque, se os irmãos se lembram, na semana passada nós vimos a quem a doutrina de Cristo é destinada, é dirigida. Para quem é a doutrina de Cristo, nós nos perguntamos. E Paulo nos mostrou que a doutrina de Cristo é para os homens mais velhos, para as mulheres mais velhas, para os jovens, para os servos, para o próprio Tito. A doutrina de Cristo é para todos nós. E ela nos ensina sobre como nós devemos viver diante do Senhor. Só que Paulo não diz simplesmente aquilo que nós devemos fazer, mas ele nos dá a motivação para isso. E é por isso que ele começa dizendo, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Agora ele diz a razão pela qual nós devemos obedecer ao Senhor. Ele não diz que nós devemos simplesmente obedecer ao Senhor para sermos aceitos por Ele, mas ele diz que todas essas coisas são possíveis porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O grande objetivo de Paulo, na sua epístola a Tito, nós temos visto, é demonstrar a importância de uma vida cristã que equilibra conhecimento do Senhor e uma boa prática cristã. A razão disso é que o conhecimento verdadeiro que nós adquirimos da doutrina do Senhor nos leva a viver uma vida correta. Então, se nós nos perguntamos na semana passada, para quem é a doutrina de Cristo? Nesta noite nós vamos nos perguntar, como é a doutrina em que nós devemos crer? Observem, na semana passada nós vimos que a doutrina de Cristo é para uma série de pessoas. Mas qual é essa doutrina que nós devemos crer? Por essa razão, o tema do sermão nesta noite é, como é a doutrina em que você deve crer? Como é a doutrina em que você deve crer? Em primeiro lugar, é a doutrina que se baseia na graça de Jesus. A doutrina que nós cremos e professamos é baseada na graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele começa o texto dizendo que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A ideia de Paulo ao falar sobre a manifestação da graça é localizar esse evento no passado, no momento em que Cristo veio ao mundo, se fez homem, viveu uma vida de obediência ao Senhor, sofreu os terrores da cruz, foi morto por causa dos nossos pecados, foi sepultado, mas ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus
e está sentado à mão direita de Deus Pai, de onde Ele enviou o Espírito Santo para habitar sobre a sua igreja. Paulo está falando de todo esse evento, de todo o ministério de Cristo na sua primeira manifestação, na sua primeira aparição. Hoje de manhã eu perguntei aos irmãos, se os irmãos se lembram do primeiro sermão que nós tivemos neste ano. Nós expusemos Miqueias capítulo 4, versos de 1 a 5. E eu comecei o sermão dizendo que logo após o Natal, a igreja cristã comemora a festa da Epifania, que é o momento em que Jesus Cristo se revela ao mundo, se revela aos gentios. E Epifania é a palavra utilizada por Paulo aqui, que significa manifestação, aparição. É como se ele estivesse falando de um evento em que o próprio Deus socorre o seu povo necessitado por meio da aparição e da manifestação de Cristo Jesus. Então, na primeira manifestação, na primeira vinda de Cristo Jesus, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O Senhor interveio na história e enviou seu Filho para resolver o grande problema do nosso pecado. Ele nos trouxe a sua graça. Ele manifestou a sua graça a nós. Mas é interessante, irmãos, nós destacarmos que no contexto em que Paulo escreve esta carta, era muito comum que os imperadores da época publicassem cartas também, mas que falavam a respeito da sua graça para com o povo. Então os imperadores faziam uma grande benfeitoria, talvez um aqueduto, uma ponte, estradas, e eles então diziam que a graça do imperador se manifestou ao povo. A graça, a benevolência do imperador estava se manifestando aos seus súditos. Só que Paulo utiliza essa frase que era tão conhecida da sua época para mostrar que, na verdade, a grande graça que foi manifestada a nós foi a graça de Cristo Jesus, a graça de Deus que se manifestou salvadora a todos os homens. Nenhum benefício de imperador se compara com a graça que é revelada pelo nosso próprio Senhor ao enviar seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. E dessa forma Paulo contrapõe a confiança que os homens tinham nos imperadores com a confiança que nós podemos ter na graça salvadora do nosso Senhor. E essa graça salvadora que é localizada no passado, no momento em que Cristo vem e efetua a sua obra, ela se manifestou salvadora a todos os homens. E com isso, Paulo não quer dizer que todas as pessoas, sem exceção, são salvas, têm a graça efetivada na sua vida, porque nós sabemos, muitas pessoas recusam a graça de Deus. Só que o que ele está dizendo é que essa graça não é mais restrita a um grupo específico de pessoas. Lembrem-se que Paulo, na Epístola a Tito, está combatendo os judaizantes, aqueles que pensavam que havia algum benefício em ser judeu, em seguir as práticas judaicas. Mas ele diz, a graça não se manifesta apenas aos judeus, mas a todas as pessoas. E quem são essas todas as pessoas que ele fala aqui? Os homens idosos, as mulheres idosas, as jovens recém-casadas, os moços, os servos. Ele cita aqui diversos exemplos de pessoas que são alvo da manifestação da graça de Deus. Uma graça que é universal nesse sentido. Está disponível para todos aqueles que creem em Cristo com sinceridade de coração e com arrependimento. Mas como essa graça se manifesta? De que forma essa graça que nos foi dada pela primeira manifestação de Cristo Jesus é aplicada a nós? O versículo 12 nos responde, educando-nos. A graça se manifestou salvadora a nós, nos educando. E é interessante porque Paulo, no primeiro versículo, usa um verbo no passado. A graça se manifestou na vinda de Cristo. Um evento que já aconteceu. Só que essa graça se manifesta salvadora continuamente, no presente, nos educando a cada dia. Isso é importante, irmãos. Nós já destacamos um pouco disso no primeiro capítulo. Para Paulo, a fé não é simplesmente o momento em que nós vimos a crer e fomos aí salvos de uma vez por todas. É bem verdade, irmãos, que nós, uma vez salvos, não temos como cair da situação de salvação que Deus nos deu, porque o próprio Cristo é quem intercede por nós e nos preserva na salvação. Só que muitas vezes nós entendemos errado o que significa uma vez salvo, salvo para sempre. Muitas pessoas pensam que, como já são salvas, não precisam mais fazer nada na sua vida. Só que o texto diz que a salvação manifesta-se em uma educação constante. A santificação também é parte integrante da salvação. E nesse sentido nós podemos dizer que nós estamos sendo salvos, continuamente sendo santificados pelo nosso Deus, sendo educados para sermos aperfeiçoados e para que tenhamos a nossa fé promovida. Uma outra questão interessante que nós podemos destacar aqui do texto é que quando Paulo escreve esta carta em grego, ele poderia utilizar
duas palavras para falar sobre educação e ensino. A primeira dessas palavras costuma ser traduzida na nossa língua pela forma didática. Então, a palavra utilizada por Paulo tem esse significado de um ensino, uma instrução didática em outros contextos. Mas ele não usa essa palavra aqui. Ele utiliza uma palavra da qual deriva a nossa palavra pedagogo, que é a palavra paideia. É certo que talvez essas palavras podem trazer confusão para a gente, mas para nós, quando nós vemos no português palavras semelhantes, elas nos ajudam a entender. Uma palavra que é relacionada à didática, outra palavra que é relacionada aos pedagogos. E é essa palavra que Paulo utiliza. Porque aquela primeira palavra que ele poderia utilizar dá um sentido de uma instrução simplesmente de trazer informações. Só que a graça não vem simplesmente para nos trazer informações, ela vem para algo mais. Ela vem para nos formar completamente. Essa palavra, que era utilizada no contexto grego da época, dizia respeito a um currículo das escolas da época em que o cidadão era formado completamente. Ele aprendia sim informações, ele aprendia coisas relevantes para a sua vida, mas ele também aprendia a ser virtuoso. Ele aprendia a ser um cidadão completo na cidade. Ele aprendia como se portar em todas as situações da sua vida. Essa era a pedagogia da época de Paulo. E ele diz que a graça faz isso conosco também. Ela não simplesmente nos dá informações sobre Deus, mas ela nos educa em todas as áreas da nossa vida. Ela nos faz sermos cidadãos completos do reino de Deus, a sermos virtuosos de acordo com a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma educação que é constante. E uma educação que, assim como era na época de Paulo, muitas vezes envolve também a disciplina. Envolve a disciplina. Para sermos formados completamente em nosso caráter cristão, muitas vezes Deus precisa nos disciplinar. Quando nós lemos o autor aos Hebreus, ele diz que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. E se nós não somos disciplinados por Deus, significa que nós não somos filhos, mas nós somos bastardos. Porque aqueles a quem Deus disciplina, esses são aqueles que Ele ama e que Ele quer que sejam aproveitados em santidade. Por essa razão, a graça também nos educa, muitas vezes nos disciplinando. Muitas vezes nós pensamos na graça simplesmente como aquilo que nos traz alívio, porque nós estávamos condenados em nossos delitos e pecados, e aí a graça sim veio para nos salvar, para nos libertar do peso, da culpa, mas a graça também tem a função de nos disciplinar. E de que forma ela faz isso? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. A graça nos educa de duas formas. A primeira forma é nos fazendo renegar o modo de vida passado. É uma forma negativa. Nós devemos deixar de fazer determinadas coisas por causa da salvação que se manifestou na nossa vida. Mas nós também precisamos fazer algo positivo. Viver no presente século, sensata, justa e piedosamente. Paulo utiliza essa analogia em diversos lugares das Escrituras. Em Efésios, por exemplo, ele compara isso a uma roupa que nós vestimos. Nós nos despimos do velho homem, deixamos de praticar as coisas velhas e agora nos revestimos do novo homem, que é criado segundo Cristo Jesus. Aqui é a mesma ideia. Nós deixamos de fazer determinadas coisas que são a impiedade e as paixões mundanas e passamos a viver de forma virtuosa, sensata, justa e piedosamente. Nós já falamos muito aqui sobre sensatez na última lição, no último texto que nós estudamos. Sensatez significa ser disciplinado, ser moderado, ter domínio próprio em situações em que precisamos escolher coisas difíceis. Significa ser disciplinado e prudente. Em outras palavras, diz respeito à nossa relação conosco mesmo, de que forma nós estamos nos controlando diante das situações que nos são impostas. Mas nós também precisamos ser justos. Isso significa que nós devemos prezar pela nossa relação com o próximo. Devemos prezar por aquilo que é correto, prezar por aquilo que é justo, com relação ao nosso próximo, pagando aquilo que nós devemos, recebendo aquilo que nos é devido. Mas por fim também devemos viver piedosamente. Significa sermos parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Diz respeito à nossa relação com Deus. Diz respeito ao modo como nós nos portamos diante do Senhor, abandonando os nossos velhos vícios, mas vivendo em conformidade com o seu caráter. Devemos buscar sempre essas virtudes,
que nos são trazidas pela graça. Quando nós estudamos a ética secular daquela época, falamos um pouco sobre isso no sermão passado também, era bem comum que os filósofos da época falassem sobre 4 grandes virtudes, chamadas virtudes cardeais. Uma delas a prudência, ou a sensatez, outra a justiça, outra a fortaleza, ou a coragem, e outra a temperança. Paulo cita 2 dessas virtudes, virtudes que talvez poderiam ser encontradas também entre os ímpios, mas ele diz que, se não for pela graça de Deus, essas virtudes não podem ser aperfeiçoadas e completadas na vida de ninguém. Mas ele acresce uma terceira, que é a da piedade. E essa, sem a graça, nenhum homem pode ter. A piedade e a relação com Deus só é possível pela educação na graça. E uma outra questão que Paulo enfatiza aqui é que a forma como nós devemos viver, abandonando as velhas práticas e vivendo uma vida piedosa, deve ser vivida no presente século. E o que significa o presente século aqui para Paulo? O presente século é o momento em que a salvação está disponível. São os últimos tempos, que começaram com a primeira vinda de Cristo, quando o Evangelho passa a ser pregado para todas as nações e as pessoas são alertadas da sua situação pecaminosa, mas de que há também uma boa notícia, a boa notícia da salvação em Cristo Jesus. É o tempo em que as pessoas têm tempo para se arrepender, para abandonar as velhas práticas, para viver uma vida piedosa, porque chegará um dia em que não haverá mais tempo. E aqueles que não se submeteram voluntariamente ao Senhor serão julgados e condenados. Só que o texto também utiliza essa ideia de presente século para contrastar com aquilo que virá depois, porque depois ele vai falar da bendita esperança futura que nós temos no nosso Senhor. Só que antes de nós continuarmos o prosseguimento do texto, os primeiros 2 versículos nos mostram de que forma a graça de Deus se manifesta no tempo presente. Uma graça que nos foi dada no passado com a vinda de Cristo Jesus na sua primeira manifestação, mas que é aplicada diariamente em nossa vida, na nossa santificação. Todos os dias nós somos chamados a negar o nosso velho homem e a viver em piedade diante do Senhor. A salvação precisa ser desenvolvida diariamente, porque a graça passada é aplicada diariamente em nós, na nossa educação. Pais, vocês educam os seus filhos apenas em momentos específicos? A educação aos filhos também deve ser constante, tal qual é a nossa educação na graça. E a razão disso é que os filhos precisam continuamente abandonar os seus vícios e serem conformados àquilo que é esperado deles. Mas muitas vezes você pode perder a sua paciência e pensar: nossa, mas eu falei tantas vezes a ele, parece que ele não aprende. A grande questão é que nós somos assim também. Nós somos assim também com o nosso Deus. Deus nos diz diariamente o que nós devemos fazer. Estamos aqui domingo após domingo ouvindo o que o Senhor requer de nós. Mas quantas vezes nós obedecemos de fato aquilo que o Senhor espera de nós? Quantas vezes nós conseguimos abandonar os nossos vícios e viver da forma como Deus espera de nós? Nós precisamos ser continuamente lembrados de que isso só é possível por causa da graça do nosso Senhor. Nós não temos forças para isso, sozinhos. Falamos um pouco disso de manhã também. Nós, por nós mesmos, não temos condições de obedecer ao Senhor, de fazer aquilo que Ele requer de nós. Se a nossa salvação dependesse da nossa obediência, nenhum de nós seria salvo. Mas o que nos motiva a abandonar o nosso velho homem e a viver da forma como Deus espera de nós, é o fato de que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Nós temos a esperança de que nós podemos mudar por causa da graça, por causa da ação soberana de Deus, por meio da obra de Cristo Jesus. Então, como é a doutrina em que você deve crer? Como é a doutrina em que você deve crer? Em primeiro lugar, é a doutrina que se baseia na graça de Jesus. É a doutrina que se baseia na graça de Jesus. Mas em segundo lugar, a doutrina em que você deve crer também é a doutrina que espera a glória de Jesus. É a doutrina que espera a glória de Jesus. Observe os versos 13 e 14. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Agora Paulo nos chama a olhar para o futuro. Só que esse olhar para o futuro também é presente, porque a ideia de aguardar aqui do verso 13 é um aguardar contínuo. Eu devo todos os dias da minha vida aguardar a bendita
a bendita esperança. E qual é essa bendita esperança? Essa esperança dos bem-aventurados é o retorno glorioso de Cristo Jesus. É o momento em que, com a vinda de Cristo Jesus, todas aquelas coisas que estavam sendo desenvolvidas, o abandono do nosso velho homem, a vivificação em espírito, serão finalmente completados, porque estaremos diante de Cristo Jesus e o veremos como Ele é. Aquela obra iniciada será finalmente completada e desfrutaremos da visão do nosso próprio Deus. Nós veremos a Deus, o veremos como Ele é. E essa é a bendita esperança que nós temos. E Paulo identifica essa bendita esperança também com a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. No verso 11 ele falou de uma primeira manifestação, a manifestação da graça. Mas agora ele nos chama para olhar para a segunda manifestação, a manifestação da glória. A manifestação da glória que nada mais é que o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. O momento em que Ele voltar com seu corpo glorificado para julgar todos os seus inimigos e para nos salvar, finalmente, de toda a presença do pecado. Para nos ressuscitar do nosso corpo mortal e nos dar também um corpo glorificado, para então sermos como Ele é. É isso que nós esperamos, a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Nós vimos isso no capítulo 1 também. A nossa fé deve nos levar a ter esperança. A razão disso é que por meio da fé nós nos apropriamos de todas as promessas que Deus nos faz. Nós temos uma firme certeza de quem Deus é e do que Ele nos prometeu. E agora, nós continuamente esperamos e ansiamos pelo retorno de Cristo, pela concretização de todas essas coisas. Nós vimos hoje de manhã também que essa foi a ideia dos profetas, Miqueias e Isaías, quando eles escreveram. Eles falaram de algo futuro que aconteceria, mas ele chamava o povo para viver hoje todas essas coisas. Isaías mais especialmente disse isso: olha, vocês estão aguardando o dia em que as nações virão para aprender da lei, para haver paz, mas vocês podem desfrutar disso já hoje. Aprendam já hoje da lei e desfrutem da paz que o Senhor pode dar a vocês. A mesma coisa acontece conosco. A forma como nós aguardamos a consumação da nossa santificação é por meio da nossa santificação diária. Nós já podemos ter um deleite de pequenas partes dessa promessa que nos foi dada em Cristo Jesus. Ele já nos garante essas coisas e o desfrute dessas coisas parcialmente hoje. E a forma como nós aguardamos a concretização plena dessas coisas é por uma vida diária de santificação. Mas observem interessante o que Paulo faz aqui. Ele fala que será o dia da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. E existe uma certa discussão com relação a esse texto. Há muitas pessoas que pensam que Paulo está falando de duas pessoas diferentes. Ele fala do nosso grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Só que pelo que parece, aqui no texto, Paulo fala de uma mesma pessoa. O nosso grande Deus e Salvador é uma pessoa, é Cristo Jesus. A primeira razão para isso é que na língua original em que o texto foi escrito, Paulo utiliza apenas um artigo. Ele fala do nosso grande Deus e Salvador, que é Cristo Jesus. Além disso, todo o texto está falando sobre Cristo Jesus. Ele associou a graça salvadora de Deus a Cristo nos versos 11 e 12. No verso 14 ele volta a falar de Cristo. Então tudo indica que ele está falando de uma só pessoa. Mas há outro fator interessante aqui também. Esse também era um título que era usado pelos imperadores da época. Os imperadores da época chamavam a si mesmos de grande Deus e Salvador. Nosso grande Deus e Salvador, Júlio César e demais imperadores que vieram depois. Só que o que Paulo faz é usar esse título para aquele que é o único e verdadeiro grande Deus e Salvador, que é Cristo Jesus. Paulo nos mostra claramente quem ele acreditava e pensava que era Cristo Jesus. Muitas pessoas hoje não entendem que Cristo era verdadeiro Deus, talvez o entendem como um Deus menor, ou talvez como um simples exemplo moral para nós, mas nós não cremos nisso. A doutrina que nós cremos e professamos é de que Cristo Jesus é verdadeiro Deus, tal qual o Pai. Nós também vimos no capítulo 1, ele chama Deus de nosso Salvador e Cristo Jesus de nosso Salvador, e agora ele diz ainda mais claramente, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Nós cremos e confessamos que Jesus Cristo é verdadeiro Deus. Nós podemos dizer como nossos pais na fé, cremos em um só Senhor Jesus Cristo,
o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas. Esse é o nosso Senhor, Salvador e grande Deus, Jesus Cristo. Mas porque a sua glória será manifestada, o verso 14 nos diz: Ele se deu a si mesmo por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ele volta a falar da obra passada de Cristo Jesus, e é essa obra passada que é a garantia da glória futura de Cristo. Aquilo que ele começou, ele vai completar. Aquilo que ele iniciou, ele promete que irá completar. E o texto diz que ele se entregou voluntariamente. Ele mesmo não foi movido por ninguém, mas voluntariamente se entregou para nos remir, para nos redimir dos nossos pecados. Nós utilizamos muito essa palavra, redenção. Redenção é uma palavra comum no vocabulário cristão. Mas o que é que redenção significa? Quando nós olhamos para textos na Escritura, em quais contextos a palavra redenção era aplicada? A palavra redenção é tirada do contexto comercial daquela época. Quando alguém, por exemplo, ia comprar algum escravo, dizia-se que ele ia redimir aquele escravo, ia remi-lo, ia comprá-lo, ia se tornar a sua propriedade. Isso também era aplicado no caso de venda de terrenos. Quando havia a venda de um terreno por uma família, essa família poderia depois, no ano do jubileu, resgatar a terra de volta para si. E a palavra utilizada para a nossa salvação também é essa. A ideia é que com o preço do sangue de Cristo Jesus, Ele nos compra da nossa situação. Nós que éramos escravos do pecado, estávamos debaixo do domínio do pecado, estávamos em iniquidade, na falta da lei do Senhor, é essa a ideia do texto. Nós estávamos desprovidos da obediência ao Senhor, vivíamos em nossas próprias paixões, mas Ele nos comprou dessa escravidão e nos fez agora sua propriedade. Ele nos resgatou, Ele nos redimiu. O poder da sua morte na cruz nos faz sermos libertos dessa situação de escravidão, e agora Ele purifica para si mesmo um povo exclusivamente seu. Ele nos chama então para duas coisas novamente: renegar o pecado, renegar a iniquidade e assumirmos essa nova identidade que nós temos como povo de Deus. Nós não estamos mais sob o domínio do pecado, por isso não devemos viver mais sob o domínio do pecado. Nós somos comprados povo de Deus, nós devemos viver como povo de Deus. E observem, irmãos, Cristo faz aquilo que apenas Deus poderia fazer. Se os irmãos observarem o Salmo 130, versículo 8, a obra de nos remir da iniquidade é uma obra destinada apenas a Deus. O texto diz: é o Senhor quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. É o Senhor Yahvé, o único que pode nos redimir de todas as nossas iniquidades. E Cristo Jesus, que é verdadeiro Deus, Ele é quem nos redime de toda a nossa iniquidade. Mas a outra coisa interessante aqui no texto, se os irmãos perceberam, todas essas palavras que são utilizadas por Paulo aqui, foram utilizadas naquele texto de Ezequiel que nós lemos, de que Ele nos purificaria, tiraria a nossa iniquidade, nos faria parte do seu povo, um povo que obedeceria aos seus estatutos, ou seja, seria zeloso de boas obras. Muito provavelmente, Paulo tem em mente aquele contexto de Ezequiel que nós lemos na liturgia. Do momento em que o Espírito Santo seria derramado, o povo de Deus seria redimido de toda a sua iniquidade, seria purificado e seria feito o povo do Senhor, um povo zeloso de boas obras. Essa promessa já havia sido dada no Antigo Testamento. Se os irmãos observarem depois Êxodo capítulo 19, versículo 5, Deuteronômio capítulo 7, verso 6, a promessa de Deus para o povo que saiu do Egito é que eles seriam sua propriedade peculiar entre os povos. Seria um povo exclusivo do Senhor, que não serviria a outros deuses, outros senhores. E aqui a ideia é a mesma. Cristo Jesus redime um povo exclusivamente seu, povo que pertence ao Senhor e que por isso vive em obediência ao Senhor. Não vive em obediência para ser liberto da escravidão, mas porque foi liberto da escravidão. Vive em obediência porque espera a consumação dessa obra iniciada por Cristo Jesus, a obra iniciada por Ele da nossa purificação, que acontece na nossa santificação diária, mas que será consumada na segunda manifestação de Cristo Jesus, quando Ele voltar, e seremos como Ele é. E observem a preocupação de Paulo
em falar sobre as boas obras mais uma vez. As igrejas de Creta tinham esse problema. Eles dissociavam o conhecimento de Deus da prática das boas obras. Mas Paulo diz que se por um lado as obras de justiça não podem nos salvar, observem, capítulo 3, verso 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele diz, o que nos salvou não foram nossas obras de justiça, mas a sua misericórdia. Mas se as obras de justiça não podem nos trazer salvação, agora ele nos diz, uma vez que a graça se manifestou, vocês devem viver praticando boas obras. E quais são essas boas obras? Ele já disse, viver no presente século, sensata, justa e piedosamente. É fazer todas as coisas que nós vimos na semana passada. Sermos temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância, ensinarmos o bem, não sermos dados a muito vinho, instruirmos os outros. Todas essas coisas são as boas obras que o Senhor espera de nós. Quando nós pensamos em salvação, irmãos, não devemos pensar em algo abstrato. Cristo morreu na cruz por mim, eu agora sou salvo. Isso não muda nada na minha vida. Não, a salvação deve ser experimentada concretamente no nosso dia a dia. Deve ser experimentada por meio de uma vida de santificação. Nós já vimos, experimentarmos aquilo que Cristo fez em nós, abandonando o nosso velho homem e vivendo de acordo com a vontade de Deus. Mas também esperando. Nossa esperança não é uma esperança vazia como a do mundo. Uma esperança de simplesmente que as coisas vão melhorar. Mas ela é baseada em fatos que nós cremos e confessamos com todo o nosso coração. São certezas que nós temos, dadas a nós por meio da fé. E até que Ele volte, até que todas essas coisas se cumpram, nós somos chamados para hoje, já anteciparmos isso e vivermos à luz da imagem de Cristo Jesus. Então, como é a doutrina em que você deve crer? Em primeiro lugar, a doutrina em que você deve crer é a doutrina que é baseada na graça de Jesus. É a doutrina que se baseia na graça de Jesus. Mas em segundo lugar, é a doutrina que espera a glória de Jesus. É a doutrina que espera a glória de Jesus. Mas em terceiro e último lugar, a doutrina que nós devemos crer é a doutrina anunciada pela autoridade de Jesus. Verso 15, dize essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Neste texto, Paulo volta a falar com Tito. Se os irmãos se lembram, lá no versículo 1, ele começa de forma parecida. Tu, porém, fala o que convém a essa doutrina. E aí ele passa a mostrar tudo aquilo que ele deveria falar, sobre a prática cristã e agora sobre a manifestação da graça. E ele reforça o pedido a Paulo, a Tito, dize todas essas coisas, a graça que baseia um novo modo de vida, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ele utiliza 3 verbos, dize, ou seja, ele deveria falar sobre essas coisas, exorta e repreende. Esses 2 verbos, exorta e repreende, já tinham aparecido no capítulo 1, quando Paulo fala dos deveres do presbítero. O que o presbítero deve fazer? Deve exortar pelo reto ensino e deve convencer os que contradizem. Esse convencer é a mesma palavra que aparece no 15, repreender. Assim como os presbíteros deveriam ser apegados à palavra para exortar e repreender, Tito também. E como ele faria isso? Por meio da verdadeira doutrina de Cristo. A doutrina que é baseada na graça, a doutrina que espera a glória, a doutrina que leva a um novo modo de vida a todos os homens que o recebem. É isso que ele deveria fazer, exortar e repreender com toda a autoridade. Autoridade de quem? De Tito? Autoridade da palavra. Se os irmãos se lembram, Paulo tem como objetivo nessa carta atestar a autoridade de Tito naquela ilha que ele estava pastoreando, não pela sua própria autoridade, mas assim como Paulo foi enviado por Cristo Jesus para pregar o genuíno evangelho, agora Paulo estava enviando a Tito para anunciar o verdadeiro evangelho. Cristo mesmo disse, toda a autoridade me foi dada no céu e da terra, por isso, ide fazer discípulos de todas as nações. Nenhum homem por si só tem autoridade para pregar o evangelho ou para fazer qualquer coisa na igreja do Senhor, senão pela autoridade de Cristo Jesus. E por causa da autoridade de Cristo, Paulo tem a autoridade de comissionar Tito a também pregar com toda a autoridade. E ele reforça, ninguém
te despreze. Pode parecer estranho Paulo dizer diretamente para Tito: ninguém te despreze. O que é que Tito poderia fazer para não ser desprezado? Lembrem-se, irmãos, essa carta estava sendo lida na igreja. Não era apenas Tito que tinha acesso ao que Paulo estava falando, mas é como se Paulo estivesse indiretamente se dirigindo à igreja. Ninguém despreze a autoridade de Tito, porque Tito foi enviado por mim para pregar o genuíno evangelho. Ninguém tem autoridade, ou ninguém pode desprezar a autoridade daquele que foi investido pelo próprio Cristo para anunciar o evangelho. E com isso, Paulo não está dizendo: não toque no ungido do Senhor. Mas o que ele está dizendo é: quando alguém que está munido com o verdadeiro evangelho é desprezado, não é simplesmente a pessoa que está sendo desprezada, é o próprio evangelho. Se nós observarmos a história do povo de Deus no passado, nós vemos diversas pessoas que resistiram à autoridade divina por meio dos seus ministros. Lembrem-se da revolta dos filhos de Corá, quando o povo estava andando pelo deserto. Os filhos de Corá, Datã e Abirão resistiram à autoridade de Moisés e por isso foram engolidos vivos por Deus, porque Moisés tinha sido enviado pelo Senhor. Ou pensem, por exemplo, no próprio Moisés, que foi rejeitado em determinado momento pelos seus próprios irmãos, Arão e Miriam. Por essa razão, Miriam ficou leprosa, porque resistiu à autoridade do Senhor por meio de Moisés. Todos esses exemplos são citados no Novo Testamento. Pedro e Judas citam esses exemplos para falar dos falsos mestres. Os falsos mestres rejeitam a autoridade dos ministros porque eles rejeitam o verdadeiro evangelho. E quando eles resistem à autoridade do evangelho, eles resistem à autoridade dos enviados do Senhor. Aquelas autoridades que foram legitimamente instituídas por Deus devem ser respeitadas. Isso faz parte do 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Pai e mãe não são apenas os pais biológicos, são todas as autoridades que Deus colocou acima de nós. Foram instituídas por Cristo, com a autoridade de Cristo, para anunciar o verdadeiro evangelho. Mas se eles abandonarem o verdadeiro evangelho, eles devem ser repreendidos. É a ordem de Paulo também ao longo de toda a carta. Os falsos mestres precisam ser repreendidos. Então, qual é o critério que nós temos para reconhecer a autoridade de alguém ou não na igreja? A doutrina que está sendo professada. Então, qual é a doutrina em que você deve crer? Em terceiro lugar, é a doutrina autorizada ou anunciada pela autoridade de Jesus. Concluindo, irmãos, nós vimos que o que Paulo está fazendo aqui no texto é baseando como o cristão deve viver a sua vida. Ele já havia mostrado de que forma o povo de Deus deve viver no capítulo 2, versos 1 a 10, mas agora ele diz qual é a motivação que nos deve levar a isso. É a certeza da graça que se manifestou salvadora. A graça que foi dada no passado por meio da obra de Cristo Jesus, mas que agora é continuamente aplicada a nós, quando nós abandonamos os vícios e vivemos de forma virtuosa diante do Senhor. Mas ao mesmo tempo ela nos leva a aguardar continuamente a consumação de todas essas coisas, a antecipar essas coisas por meio da santificação e aguardar ativamente, com esperança, o dia em que Cristo nos revelar todas essas coisas e aperfeiçoar-nos de acordo com a imagem de Cristo Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós temos o perigo de ensinar as verdades bíblicas de forma moralista. Nós temos o costume, muitas vezes, de ensinar as histórias do Antigo Testamento dessa forma. Quando a gente pensa, por exemplo, na história de Davi, qual que é a moral da história geralmente? Olha, você tem que ser como Davi. Ou então Sansão, você tem que ser como Sansão. O grande problema é que as histórias do Antigo Testamento não foram dadas para nós para que eles fossem exemplos para nós. Sansão foi um dos piores juízes do Antigo Testamento. Davi cometeu diversas atrocidades. Não foi permitido que Davi construísse o templo porque ele era um homem sanguinário, segundo as palavras do autor bíblico. Mas o que todas essas histórias nos mostram é que por trás de homens pecadores há a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o salvando. O que faz com que homens como esses sejam lembrados hoje por nós não é o que eles fizeram, mas é o que Deus fez na vida deles e por meio deles. O personagem principal de toda a história é o nosso Senhor, que está nos salvando. E Ele nos salvou poderosamente, manifestando a sua graça por meio de Cristo Jesus e nos educando continuamente. Então, qual é a doutrina em que você deve crer? Como é a doutrina em que você deve crer? Em primeiro lugar, é a doutrina que se baseia na graça de Jesus. É a graça que nos motiva a viver.
Em segundo lugar, é a doutrina que espera a glória de Jesus. Ele voltará para consumar todas as coisas e seremos como Ele é. E por fim, é a doutrina anunciada pela autoridade de Jesus. É a fé que nós pregamos, a fé comum que a igreja tem transmitido ao longo dos séculos. Que Deus assim nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração.